Deus me concedeu, com a gentileza e a generosidade de vocês, um período de férias especial, e fazia já 6 ou 7 anos, desde que eu comecei aqui na Betânia, nesse novo tempo, nessa nova temporada, como seu pastor efetivo, eu não ficava 3 domingos sem estar aqui na igreja. Dessa vez eu fiquei os 3 domingos, senti muita saudade, e quero, de maneira muito especial, agradecer a gentileza, o amor, a confiança que essa querida e preciosa igreja me deu outra vez, me reelegendo para mais um período aqui como seu pastor efetivo. Agradeço muito a vocês e recebi com muita alegria essa notícia e com todo o temor, na convicção de que estaremos juntos numa jornada que, pela misericórdia do Senhor, haverá de ser distinta de todas as demais, porque os desafios se renovaram, são maiores. Então, a expectativa do meu coração, junto com vocês, é de que Deus, de fato, nos visite de maneira completamente extravagante, louca, se a gente puder dizer assim, inaudita, que o poder do Espírito do Senhor se derrame sobre nós como nunca a gente tem experimentado aqui nesses 53 anos tão abençoados da nossa história. Essa é a expectativa do meu coração. Escrevi algumas linhas ali no nosso boletim, ele está por aí nas nossas redes sociais. Peço que você leia algumas linhas só, mas manifestando um desejo muito grande de que a nossa igreja tenha algumas marcas que a gente já tem tido aqui e acolá, mas que, pela misericórdia do Senhor, essas marcas sejam bem explícitas, bem características de uma igreja viva, avivada, cheia do poder do Senhor, fazendo, de fato, toda a diferença nesse lugar onde Deus nos colocou para o louvor da sua própria glória. Amém. Gente amada, o texto para nós meditarmos aqui, já preparando o nosso coração para esse momento da ceia do Senhor, é de Mateus capítulo 13. 3, 4 domingos atrás, quando preguei aqui, falamos de uma das 7 parábolas que compõem o capítulo 13 de Mateus. Jesus enuncia aspectos do reino dos céus na forma de 7 parábolas que constam desse capítulo 13 de Mateus, e aqui 2 que têm que ser lidas, de fato, como um par. A parábola do tesouro escondido, Mateus capítulo 13, verso 44, e a parábola da pérola de grande valor. São de compreensão muito simples, você vai ver, mas se existe alguma coisa crítica, capital para as nossas relações com Cristo e com o seu reino, aqui está posta essa lição bendita, maravilhosa, que eu peço que o Espírito Santo nos reforce, nos traga outra vez, com todo o poder, ao coração nessa noite de culto, de adoração ao seu glorioso nome. Vamos ler, então, esses 3 versos. Mateus, capítulo 13, você já se colocou de pé algumas vezes aqui, mas, por favor, novamente, de modo que a gente acompanhe essa leitura dessa forma, de pé. Mateus capítulo 13, verso 44, o texto vai ser projetado ali. Eu passei a adotar agora uma versão que eu sugiro fortemente que você adquira e passe a usar. É a Nova Almeida atualizada. Não é a linguagem de hoje, é uma nova versão da Escritura, aquela mesma versão que a gente se habituou a usar aqui, a versão Almeida, revista e atualizada, mas agora uma nova, com uma atualização de linguagem muito especial, que torna o texto ainda mais saboroso e compreensível e inteligível. Então, é esse o texto que eu vou ler. Não sei se vai ser a mesma projeção, mas vamos acompanhar então. Verso 44, o texto diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. A primeira imagem que Jesus coloca aqui é certamente de um trabalhador comum, que trabalhava rotineiro e habitualmente num campo, e, de repente, ele encontra naquele campo um tesouro escondido.
E os comentaristas dizem que, de vez em quando, alguém fazia a loucura de esconder um tesouro super valioso num terreno daqueles por conta dos assaltos que acontecia naqueles dias na Palestina. Era um trabalhador comum que trabalhava num campo comum, sem maior valor, sem maior expressão, e é surpreendido com esse achado completamente extraordinário e improvável. A segunda parábola de Jesus no verso 45, o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Palavra inspirada pelo Espírito do Senhor é infalível, é inerrante, é completa, é suficiente em si, que o Espírito de Jesus, que a inspirou, também lance luz no meu coração, no seu coração, no nosso coração, de modo que a gente já possa entender e aceitá-la integralmente, conforme o Espírito nos haverá de ministrar nessa noite. Você pode se sentar. Amém? Pode caprichar no amém, meu irmão, minha irmã. Amém? Que bom, graças a Deus. Gente querida, vocês sabem, Jesus se referia a reino dos céus. O que significa o reino dos céus? Reino dos céus é o ambiente em que a vontade de Deus é executada de maneira voluntária, de maneira prazerosa. É o ambiente da igreja invisível, para usar um pouco de uma linguagem mais teológica. Invisível porque é aquela igreja que só o Espírito Santo identifica, para além de um ambiente visível como o nosso. Reino dos céus é o lugar em que as manifestações da vontade decretiva de Deus, do poder de Deus, se tornam mais aparentes, se tornam mais visíveis. E, nesse sentido, tem havido, ao longo da história, traços mais claros da presença do reino dos céus entre nós, aqui e ali. Por exemplo, Atos dos Apóstolos indica que houve uma movimentação espetacular em Jerusalém, com Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, uma agitação santa, uma efervescência completamente incomum, que transtornou, que colocou a cidade de Jerusalém de cabeça para baixo, por assim dizer. E mais adiante, o texto vai indicando que o reino dos céus foi se manifestando de maneira extraordinária à medida em que o evangelho era pregado com poder. Por exemplo, Samaria recebeu a pregação cheia do Espírito do Senhor pelo diácono Filipe, muita gente curada, demônios expulsos, gente liberta da escravidão do diabo, de Satanás, e a palavra diz o seguinte: e houve grande alegria naquela cidade, na cidade dos samaritanos, o reino dos céus se manifestando, momentos de avivamento em que o reino dos céus manifesta as suas características mais notáveis, extraordinárias. O reino dos céus é o ambiente recluso da alma daquele que abre-se para que Cristo, enfim, em si, reine pelo poder do Espírito do Senhor. Reino dos céus vai se manifestar de maneira completa no tempo final, no tempo da escatologia, quando Deus, por seu poder, Cristo voltará outra vez, mensagem que a gente anuncia nesse momento da ceia do Senhor, e então haverá uma nova ordem de coisas, novos céus e nova terra, o reino se manifestando em todo o seu esplendor. Mas existe, novamente me valendo aqui de uma expressãozinha mais teológica, uma escatologia já realizada, ou seja, alguma coisa prometida para o tempo do fim, de que nós já temos sido beneficiários diretos. O reino de Deus entre nós, o reino dos céus se manifestando aqui no ambiente da nossa própria vida e da nossa igreja. Diz Jesus, o reino dos céus é semelhante a um homem que trabalha num campo, um campo comum, e de repente encontra nesse campo um tesouro de altíssimo valor. Aqui, meus queridos irmãos, existe
Já vou sublinhar uma lição centralíssima que integra essas duas parábolas. Num certo sentido, elas são iguais na sua lição central, mas há ênfases distintas aqui numa e noutra. E já para lhes antecipar, o centro, a lição central, principal dessas duas parábolas é a indicação de que existe um valor superlativo, um valor completamente extraordinário, incomparável no reino dos céus. Não há nada que se possa comparar com o reino dos céus. Não há nada que se possa comparar com Cristo em nós. Não há nada que se possa comparar com o reino dos céus se manifestando numa cidade, numa família, no coração de alguém, numa casa em especial, numa igreja, num país. O reino dos céus tem em si um valor que se diferencia de todos os valores da vida. Essa é a lição central de ambas as parábolas. Mas elas apresentam duas situações muito comuns que muita gente vive, até eu poderia dizer aqui sem medo de errar, a maior parte das pessoas, quem sabe vários de nós aqui, nos encaixamos em uma das duas situações tipificadas aqui por essas duas parábolas. Duas situações comuns vividas pela gente comum. De um lado, alguém que vive como esse homem nesse campo, trabalhando todos os dias, vivendo a sua rotina de trabalhador, sem maiores expectativas. Não se tratava de um campo muito valioso em si, porque se esse fosse um campo exageradamente valioso, aquele trabalhador não teria como, mesmo vendendo todos os seus haveres, adquirir o campo. Portanto, se tratava de um campo mais ou menos comum, sem muito valor. Assim, há muita gente que vive e encaminha a sua própria vida, sem nutrir maiores expectativas, trabalhando todo dia, de maneira fiel, de maneira leal, de maneira árdua, mas é aquele trabalho que se repete, é aquela monotonia de um dia a dia que vai se repetindo, trabalhando, sem maiores expectativas, mais ou menos na monotonia de uma canção antiga, de um gênio da música popular brasileira, Chico Buarque, que compôs Cotidiano, todo dia igual, todo dia igual, todo dia igual. Era assim a vida desse homem. De outro lado, uma outra situação. O texto diz: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Nesse caso, esse negociante tem uma noção dos melhores valores da vida. Afinal de contas, ele vive disso. Vive atrás de boas pérolas e as negocia, e as adquire, e as toma para si. Ele está sempre em busca de um valor melhor e maior. Nesse sentido, a gente poderia dizer que há pessoas mais inquietas do ponto de vista existencial e espiritual do que outras. Vocês não acham? Tem gente que parece que, e aqui não é menosprezando um grupo ou outro, mas tem gente que parece que não reflete tanto sobre o absurdo de uma vida que seria a vida desse homem no campo. Todos os dias, o campo não tem maior valor, ele não era nem o proprietário do campo, era um assalariado naquele campo, sem tanto valor assim. Alguns que vivem plácida, monótona e rotineiramente esse tipo de existência. Há outros, entretanto, que têm, parece que, uma percepção mais aguçada do valor da existência e estão sempre, parece que mais sôfrega e avidamente atrás de alguma coisa melhor. Boas pérolas. Eu poderia citar várias boas pérolas que preenchem a vida de tanta gente. Por exemplo, a família. Constrói-se uma família e a gente que valoriza tanto, que experiência gloriosa é ter, que boa pérola é uma família, um grande amor. E aqui vocês me desculpem dizer, celebrei nesses dias de férias, 37 anos de um grande amor. Moniquinha, aquela loura espetacular, lindíssima, que não veio hoje. Eu vou dizer por quê. Porque é preciso dizer para vocês, a bichinha
caiu, tomou um tombo, não fui eu que a empurrei, não estava junto dela. E acreditem em você, por favor, não contem nada para ninguém, fica aqui entre nós, é um segredo nosso. Eu não veio por isso, porque ela bateu com a testa, assim, com toda a força, parece que voou, e fez aquele galo tremendo, e foi uma confusão. Depois eu explico para vocês com mais detalhes, se você me perguntar pessoalmente, não sei se eu vou ter tempo para explicar, longa história. Mas aí depois, fizemos ressonância magnética, aquela coisa toda. Você sabe, se já viveu isso? O galo se transforma num roxo aqui, típico de quem tomou um soco. E eu estou com medo de que a Lei Maria da Penha seja, por algum mais desavisado, invocada contra mim. Por favor, não soquei minha querida, amada esposa. 36 anos de um grande amor. Pérola maravilhosa, boníssima. E outras mais há. Você pode falar da sua carreira. Boa pérola, pérola de excelente valor. Agora você me desculpa dizer, o Flamengo é uma pérola maravilhosa, não é? Gente, Valéria, Afonso, Fred, Brasil, tantas dificuldades, mas se existe uma boa notícia hoje no país é o seguinte: esse time está jogando demais. É uma boa pérola. É uma boa pérola. Eu sei que ela é reservada a alguns poucos nada, milhares de brasileiros, quase toda a população do Brasil torce pelo Flamengo. Você que torce por outros times, coitado de você, eu sugiro, mude, né, desavergonhadamente, transfira-se para um time que significa uma boa pérola. Gente querida, esses, frequentemente, não sei se eu posso dizer frequentemente, mas muitas vezes se desajustam na vida, justamente porque compreendem que a vida não pode se resumir a ir para um campo que nem seu é, e produzir e trabalhar, e voltar e produzir e trabalhar. Sabem que há valor em determinadas pérolas, tem a vantagem de viver em torno de boas pérolas, as quais eu fui citando aqui para ilustrar o ponto: família, o trabalho, a carreira, a saúde. Que pérola valiosíssima é essa? Mas justamente por causa dessa sensação, dessa maior sensibilidade para se perceber o valor das coisas da vida, é que alguns se desajustam muito. Alguns artistas que produzem coisas maravilhosas, mas ao mesmo tempo têm uma vida completamente desajustada, extravagantemente louca, confusa, justamente por causa dessa inquietação da sua alma em busca de uma pérola de maior valor. Alguns, como o Claudinho mencionou hoje aqui, que atentam contra a sua própria vida por conta dessa inquietação da alma de quem busca uma pérola de valor superior. Impressionante nesse texto de Jesus, tão claro, tão lindo, é que em ambas as situações existe um achado capital, decisivo. Nos dois casos, na daquele homem que produzia e vivia naquele campo sem grandes expectativas no seu coração, na sua alma, existe um encontro totalmente improvável, impossível, quase, inesperadíssimo. Vocês acham que um homem naquelas condições teria em si a expectativa: eu vou trabalhar nesse campo de modo que um dia, por acaso, do nada, eu encontre nele um tesouro valiosíssimo, que valia muito mais do que o campo e a terra em si? Certamente ele não tinha essa expectativa no seu coração, mas ele encontra um tesouro no campo. O homem, negociante das pérolas, encontra da mesma forma uma pérola de máximo valor, de valor extravagantemente superior a tudo quanto ele já havia adquirido e negociado para si. O encontro foi completamente improvável, inesperadíssimo, como o encontro da mulher samaritana com Jesus.
ela não estava em busca do Senhor propriamente, sabia do Messias, mas é Cristo que se aproxima daquela mulher e a encontra. Diferentemente da experiência de Cornélio, centurião, gentil, e o texto sagrado, o texto da palavra do Senhor em Atos, declara que esse homem era piedoso, não era convertido, não conhecia Cristo, mas era um homem piedoso, que vivia atrás de uma pérola de valor superior. E um dia, ele encontra essa pérola de grande valor, num certo sentido, como um desdobramento natural das buscas do seu ávido coração. Assim aconteceu com vários de vocês aqui. Gente inquieta, religiosa, espiritual, distante de Cristo, atrapalhado na sua relação com Deus, porque não se relacionava com Deus por meio de Cristo, o Salvador, o único caminho, mas um dia o encontrou. Dona Dilce, que se converteu aqui na Betânia, na verdade na ESA, aquela reunião que acontece lá até hoje, no centro da cidade, se encontrou com Jesus assim. Dona Dilce era líder de terreiro e se encontrou com Jesus de maneira tão extraordinária. E nos primeiros momentos do seu encontro com Cristo, Dona Dilce, aprendendo os corinhos, os hinos que se cantava lá na ESA, levava-os lá para o centro que ela frequentava, para cantar. Dizia, hoje o Espírito não vai baixar aqui não, nós vamos cantar um negócio diferente. Até que Dona Nelly Galhardi, mãe do querido presbítero Ângelo, começou a discipular Dona Dilce, e aí o seu coração foi se iluminando, vida liberta, extraordinária, família salva, que coisa maravilhosa. Procurava boas pérolas, finalmente encontrou a pérola de valor superior. A graça de Deus presente em ambas as situações. Esse texto, os dois não ensinam que se encontra Cristo e a salvação é recebida por conta do esforço de um de outro. Porque, num caso mesmo, o encontro se dá de maneira completamente casual e inesperada. Terceiro tópico dessa história maravilhosa aparece na forma do seguinte: ambos encontram-se com um tesouro de altíssimo valor e uma decisão lhes é imposta. O homem do campo entende o seguinte, e aqui Cristo não está discutindo a moral ou a legalidade da questão, ele está discutindo o valor impressionante, extraordinário, superlativo, como já lhes disse, do tesouro escondido naquele campo. O campo sem o tesouro valia pouco, mas o tesouro tornava aquele campo de valor inestimável. E esse homem está colocado diante de uma decisão. O tesouro não lhe pertencia porque o campo não era dele. Da mesma forma, o negociante das pérolas de grande valor encontrou uma pérola de valor super especial. Ambos têm que decidir o que fazer. Percebem o valor máximo que está posto diante de si e resolvem tomar a única decisão possível nessas situações. É uma decisão de tudo ou nada. Ambos tomam a mesma decisão. O homem mais pobre do campo vende tudo que tem, compra o campo e imediatamente muda de patamar de maneira extraordinária. Era um assalariado num campo alheio, torna-se agora não somente o proprietário daquele campo, como também o proprietário, e muito melhor do que ter o campo de pouco valor, o proprietário daquele tesouro de valor inestimável. O homem negociante das pérolas, diz o texto, ele não só vende as suas pérolas, ele vende todas as suas propriedades, tudo. A decisão é radical diante da percepção que ambos têm
de que estão diante de um valor que justifica um investimento arriscado e especulativo assim. Nos termos da vida corrente, nesses tempos eu me refiro aqui a poucos, mas quem tem um dinheirinho de sobra sabe que regra de investimento no mercado financeiro é o seguinte: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Distribua um pouquinho ali, um pouquinho aqui e tudo mais. Quem tem o privilégio e a facilidade de poder fazer algum tipo de distribuição de investimento, mas não coloque tudo numa cesta só. Aqui o caso é diferente. Ou se coloca tudo, ou não se tem nada. É tudo ou nada. Ambos diante da mesma radical e transformadora decisão. E ambos decidem nos mesmos termos. Tanto o que encontrou o tesouro por acaso, por assim dizer, há entre nós aqui alguns nessa situação. Você não estava procurando a Cristo, mas Ele achou você num tempo de aflição especial, de angústia, de luta, de problemas sérios e graves na sua casa. Alguém no seu trabalho falou, propôs para você uma oração. Aliás, fica aqui a sugestão enfática. Fale, como nós ouvimos hoje pela manhã, pregue a palavra, fale dessa palavra da salvação bendita, extraordinária, arrancando gente da monotonia mórbida dessa vida de campo, todos os dias, que não leva a lugar nenhum. Ou também para aqueles que vivem com boas pérolas, mas não encontraram ainda a pérola de máximo valor dessa vida. E alguém falou de Cristo, fez uma oração por você, e de repente está você numa nova ordem de coisas, o reino dos céus, implantando-se pelo Espírito Santo no ambiente da sua alma, da sua vida, do seu coração. O homem, negociante das pérolas, faz aquele investimento especulativo arriscado e aposta tudo para ter a pérola de grande valor. É tudo ou nada. O que significa vender tudo, na nossa experiência, nesse encontro dramático com Jesus, significa você, de fato, entregar-se completa e absolutamente a Jesus. Não significa necessariamente você se desvencilhar dos seus bens, dos seus haveres. Um homem rico, jovem, cujo coração estava agarrado às riquezas, encontrou-se com Jesus, e Jesus testou-lhe a disposição de segui-lo, dizendo: vai, vende tudo o que tens, porque o seu coração estava agarrado às riquezas. Para um outro homem igualmente rico, não sei se igualmente, mas pelo menos rico, Zaqueu, Cristo não falou absolutamente nada relacionado a vender. Ele próprio percebeu que precisava viver uma nova vida. E ele disse: eu vou dar os meus bens, uma parte dele, vou restituir quadruplicado se eu defraudei alguém. E ainda, como era um publicano rico, certamente lhe sobrou uma boa riqueza para viver, com muito conforto, mas seguindo a Jesus, sem ser escravo do que não tinha ou do que tinha. O teste do vende tudo para Abraão, homem de Deus, tocou-lhe naquilo que era, aliás, uma promessa de Deus, um presente dos céus, o filho da sua velhice. De modo que até os valores que são desdobramento do reino do Senhor não podem governar a minha alma. Naquele caso, Deus lhe pediu o filho, o único filho. Vender tudo significa você apostar tudo no Senhor. Dizer: Jesus, eu sei que essa é uma oração difícil de se fazer. Eu vou seguir-te com muito, com pouco, com nada, com mais, com menos, com saúde ou sem saúde, com a vida organizada, acertada, em família ou não. Eu vou te seguir até o fim. Para quem iremos nós? Disse Pedro. Tu tens as palavras de vida eterna. Vender tudo significa dizer: eu aceito os custos associados a seguir a Jesus, a cruz, o morrer.
Mas o que para mim era lucro, Paulo, aos Filipenses, capítulo 3, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como lixo, como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas a que vem de Deus, por meio de Jesus. Eu considerei tudo como perda, diz Paulo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. A questão é que diante do tesouro de valor inestimável, diante da pérola de grande valor, diante do próprio Jesus, você e eu somos instados, pressionados, colocados no canto da parede para tomarmos uma decisão radical. E é a única possível, ou tudo ou nada. A razão porque tantos de nós vivemos de maneira bruxuleante, morna, frágil, fraca, tépida, insossa, é porque não fizemos esse investimento de tudo no Senhor. E esse texto me conduz ao que eu chamo aqui de teste da verdade. Porque, vejam só, no verso 44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E aqui está o teste. Então, transbordante de alegria. E olhando esse texto, meditando nele, orando sobre ele, eu pensei com o meu coração, Senhor, a característica fundamental de quem se depara com um tesouro de inestimável valor, que é o reino dos céus, que é Cristo, o Senhor desse reino, é o transbordar de alegria. O texto diz assim, Jesus, João capítulo 16, anunciando a sua morte, ele diz para os seus discípulos, porque eu falei que eu vou para o Pai, o coração de vocês se encheu de tristeza, mas eu vou voltar, ressurreto, e então vos alegrareis, e a vossa alegria será completa. Leia Gálatas, final da carta, mas o fruto do Espírito é amor, alegria. A pergunta do teste da verdade desse texto é o seguinte, se não há o transbordar de alegria no meu coração, você sabe, não é uma alegria irresponsável de um exercício infantil de Poliana, que está tudo rosa, tudo bom, tudo bem, quando não está. Não é o assassinato da sua razão que deixa de enxergar os fatos da vida e as conjunturas difíceis de uma vida difícil, de um caminho estreito. Essa alegria é produzida por uma confiança em Deus, o Salvador, o Senhor, o grande bem da vida. Salmista Davi, no Salmo 16, outro bem não possuo além de ti. E ele diz, porque na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra, delícias perpetuamente. De volta ao teste da verdade, se nos falta o transbordar de alegria, o que está nos acontecendo? Com todo respeito, mas se você se alegra mais com... Eu sei, eu também me alegro, sinceramente. Não é todo dia que se ganha de 5-0, de 4-1 e tudo mais. Mas tem gente que vive dessas alegrias, dessas boas pérolas, que se dissipam com uma rapidez impressionante. E claro, eu estou falando de uma coisa tão tosca, trivial, banal, futebol, mas outras boas pérolas da vida, você vivendo em torno delas, sem se dar conta de que elas também não têm um valor permanente, perpétuo, podem se dissolver do seu tesouro do nada.
se não existe o transbordar de alegria, para simplificar a nossa discussão nessa noite, há duas possibilidades só. Primeiro, a de você jamais ter vendido todos os seus bens para adquirir aquele campo, aquele tesouro, aquela pérola, por conta da falta de percepção de que se está diante de um valor muito maior. Alguns que hesitantemente não dispõem sua alma e seu coração para tomarem essa decisão radical, não vendem tudo, e, portanto, seu coração jamais transborda de alegria. Existe uma outra possibilidade. Nesse caso, primeiro, nunca foram, de fato, proprietários do campo, do tesouro escondido nele, da pérola de grande valor. Se falta o transbordar de alegria, isso pode estar acontecendo na vida de vários crentes. O que pode estar acontecendo é que a pressão imediata, como na parábola do semeador, Mateus capítulo 13, das questões da vida, as provas duras, sérias, as asperezas de um caminho difícil com Cristo, vão, por assim dizer, empanando o brilho dessa pérola de grande valor. Vão fazendo você, aos poucos, ir perdendo esse senso dos reais valores da vida, do valor do reino dos céus, de Cristo mesmo. E alguns, sem alegria na sua alma, embora sejam proprietários pela graça de Deus em Cristo, desse tesouro, dessa pérola de grande valor, não possuem a alegria própria daqueles que têm para si esse tesouro glorioso. Não usufruem da glória de possuir a pérola de máximo valor. Tem-na em casa, mas não lhe dão o valor devido. Por isso, a vida acaba não fazendo a maior diferença entre quem possui a pérola e quem não possui a pérola. Nós vamos passar a ceia, mas eu vou ler aqui para vocês uma notícia que eu li no jornal da segunda-feira. Não é a primeira vez que isso acontece. Jornal de segunda-feira, dia 28. Obra descoberta por idosa é leiloada por 24 milhões de euros. Você sabe quanto é? 24 milhões de euros. É dinheiro à beça. Uma montanha de dinheiro. E a matéria diz o seguinte: uma obra-prima de um pintor italiano primitivo, Giovanni Cimabue, qualquer coisa assim. Os que fazem artes aqui, me desculpem a grosseria da pronúncia aqui do nome do italiano. Descoberta recentemente numa casa particular, foi leiloada lá perto de Paris por 24 milhões de euros. A descoberta ocorreu, diz a matéria, em junho, esses dias, após a senhora decidir se mudar. Um especialista em leilões, naquela cidade pequena, perto de Paris, foi chamada para examinar os móveis, os utensílios que ela queria vender, e percebeu o valor impressionante de um quadro pequeno, 30 por 20 centímetros, de uma grande coleção. O nome da pintura, Cristo Menosprezado, viu o valor. A família achava que era uma imagem sem importância, estava disposta a vendê-la por um preço qualquer, deixava aquele quadro numa sala de estar, num corredor entre a sala de estar e a cozinha. Olhei para isso aqui, eu sei que a ilustração é gasta, num certo sentido, mas alguns crentes vivem exatamente assim. São proprietários, os bastante proprietários daquela pérola de grande valor. Nasceram de novo, mas não vivem a bênção, a glória, as riquezas, o transbordar de alegria, porque, de alguma forma, perderam a noção de valor na sua caminhada. O tempo passa, a experiência do colóquio com Cristo se desgasta, como alguns casamentos. Isso não deveria acontecer assim. Que o amor amadureça à medida que o tempo passa, mas ele precisa se intensificar, criar mais raízes e se aprofundar, tal como as relações em família, as nossas relações em Cristo. E com Jesus, alguns, entretanto, vão vendo sua fé fenecendo, falta o transbordar de alegria. E aqui, enquanto participamos da ceia,
eu peço que vocês, em nome de Jesus, deixem que o Espírito Santo avalie os seus próprios corações, para lhes dizer: me está faltando o transbordar de alegria. Torno a lhes dizer, essa alegria bíblica do Espírito Santo, fruto do Espírito, não é uma alegria efusiva, vazia qualquer, tola, irresponsável, sem lucidez, irracional. É uma alegria profunda, que tem a ver com confiança firme, com vida ancorada em Cristo, o Rei eterno, a rocha eterna, a pedra angular. Mas se não há transbordar de alegria, e foi uma das marcas que pedi, Senhor, que a nossa Betânia seja uma igreja ebuliente, fervente, santa ferveção, uma alegria incontida de quem nos caminhos tortuosos, difíceis, complicados, estreitos da vida com Jesus, tem encontrado nele o amigo, o amparo. Quem pode dizer, como no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação? De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? E essas convicções do Espírito Santo no meu coração e no seu, devem fazer nossas almas transbordarem de alegria. Por favor, você feche os seus olhos. Incline a sua cabeça, enquanto peço que meus queridos irmãos presbíteros